Entre, sente-se e fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso Sala Antagonista. Hoje eu vou falar com Gustavo Albanesi, CEO e fundador do Buda Spa. A gente tinha muito contato com o executivo, os principais executivos, CEO, presidente e tal, e compartilhava muito vivência, qual que era a estratégia de negócio, como é que era a gestão, e aquilo me brilhava o olho, eu queria estar na cadeira dele. O meu pai, o Jaime, que começou com essa ideia, ele falou, vamos montar uma clínica de shiatsu na época, não era nem um spa, nem existia o conceito de spa urbano, a gente foi o primeiro, então viajava bastante, aí ficava sempre o momento que eu tinha, fala, deixa eu visitar esse spa e conhecer como é que é a cultura local. E aí fui vendo oportunidade, trazia, a gente criava serviço novo, ia introduzindo uma experiência que não tinha no Brasil, mas para mim o que agregava valor na visão de negócio era criar algo, entregar um negócio que você pudesse transformar, deixar um legado, entregar uma solução para o mundo, para as pessoas, que realmente impactasse, tivesse usabilidade para as pessoas que utilizam e fazem parte da marca, e assim prosperar com isso. A maior rede de spas urbanos do Brasil. O Buda Spa foi fundado em 2001 a partir de uma ideia do pai de Gustavo Albanesi, que é o meu entrevistado de hoje neste episódio do Sala Antagonista, e que vai falar com a gente sobre os desafios de gerir uma rede que hoje tem mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil, entre cidades e estados, e também sobre as novidades que o Buda Spa está preparando aí para os clientes neste ano e nos próximos anos para frente. Então, me acompanhe, entre, fique à vontade, sente-se que este é o Sala Antagonista. Gustavo, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vou começar com você desde o começo. Você era um cara de mercado financeiro e acabou numa rede de spas urbanos, né? Conta pra gente como é que você fez essa transição. Seja muito bem-vindo. Bacana, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Comecei inicialmente em Direito. Fui para Direito, estudar Direito. Brincava com investimento em ação, opção. Perdia sempre meu dinheirinho lá com isso. E comecei a trabalhar na época, estagiar com tributação de mercado financeiro, evoluindo bem, só que eu passei a me interessar muito mais pela operação de mercado financeiro do que a parte fiscal em si. E aí eu comecei a aprofundar no mercado, operação de M&A e tal. Falei, eu quero estudar esse negócio e começar a aprofundar nesse tema. Aí fui procurar diferentes cursos, especialização, encontrei alguns fora do país, fui estudar em Berkeley, apliquei, passei para Berkeley, ainda não tinha nem concluído a formação de graduação na faculdade, antecipei e fui para lá. E aí fui para banco, trabalhei na Bear Stearns em São Francisco durante um tempo, voltei para o Brasil, fui trabalhar em banco de investimento no Credit Suisse, fiquei lá durante alguns anos e o direito foi acabando, me formei, mas a duras penas lá, e depois eu segui por esse caminho de mercado financeiro. E o Buda Spa era um negócio paralelo, então desde 2001 a gente tinha montado, na época, o meu pai, o Jaime, que começou com essa ideia, então ele falou, vamos montar era uma clínica de shiatsu na época, não era nem um spa, nem existia o conceito de spa urbano, a gente foi o primeiro a ir atuar nisso, um dos primeiros, e aí ele falou, quer começar a tocar, eu te dou 5% e você toca a operação. Então aí eu comecei a me envolver, mas era um negócio paralelo na época, então estava lá, fui depois estudar fora, voltei, fui para banco, aí fomos desenvolvendo o modelo e aprimorando. Né? Então vamos lá, em 2001, o seu pai que trouxe a ideia de fazer Meu pai que trouxe a ideia. Como foi isso? Como ele sempre gostou de terapias corporais, fazia shiatsu desde os 16 anos, massagem, então atípico aí, né, nesse passado. Então ele sempre muito envolvido com isso. E aí, na época, ele fazia massagem na Luiza Sato, e aí ele gostava muito, e era uma clínica de shiatsu que tinha à época, e aí resolveu montar uma unidade dessa, só que na época ele estava em banco e mercado financeiro. Ele também? Ele estava, e aí ele não tinha o tempo para tocar, e eu estava na transição faculdade, estudar e etc. E aí eu fui tocar isso em paralelo, depois fui estagiar, então virou um negócio que a gente foi tocando a operação em paralelo num momento que não tinha nem a palavra bem-estar existia, né? Então eu acho que ela não era vista dessa maneira. Então aí que tudo começou, foi devagarzinho, a coisa foi maturando, a gente foi aprendendo, e aí
quando eu fui para banco e fazia roadshow fora do país, na Europa, Estados Unidos, sempre ia visitar um pouco de spa fora do país, de outros países, culturas. Eu falei, olha, aqui está evoluído, tem um negócio potencial aí acontecendo. E aí que a gente foi colocando e virando referência no país com as novidades aqui, né? Então foi... Mas assim, entre 2001 e 2008, você estava numa vida dupla, né? Estava numa vida dupla, é isso aí. De mercado financeiro, saí do direito, fui para banco mercado financeiro, fiquei até 2008, e aí quando eu fui morar nos Estados Unidos, fui morar em 2004 nos Estados Unidos. Já tinha o Buda Spa. Já tinha o Buda Spa. Já era esse nome, não? Não era Luiza Sato na época. Então a gente era uma clínica Luiza Sato. E aí em parceria, até não era nem modelo de franquia à época, então a gente tinha esse outro nome, e aí a gente começou, e aí eu tocava isso em paralelo à faculdade. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, que a gente contratou lá uma gerente para ficar à frente da operação, meu pai estava em transição de mercado financeiro, e aí que eu saí, eu me distanciei bem nessa época, fiquei bem à distância. Na época que eu estava nos Estados Unidos, fui trabalhar e voltei aqui para trabalhar em banco de investimento, trabalhar 100 horas por semana, também não dava muito tempo. Era isso que eu ia perguntar, porque o mercado financeiro normalmente consome muito de horário. Era denso. Então, eu era final de semana, um momento ou outro do dia, mas não era era um negócio bem paralelo. Mas você, antes do Buda Spa, antes do Luiza Sato, já era um usuário de massagem ou era só o seu pai? Só meu pai. Você nunca nem tinha feito? Desconhecia esse universo. Não tinha nada de... E aí, começou a trabalhar nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, e aí nas viagens você trabalhava no CS, né? Trabalhava no CS, isso. E aí, seu pai também era do Credit Suisse? Não, meu pai trabalhou em alguns bancos. Tinha o Safra, depois de Bens, depois Unibanco, então o Nielsen uma época, então ele fazia reestruturação de empresas. No último momento no Unibanco era financiamento para veículos pesados e tal, então estava mercado financeiro na área mais de crédito. Então eu fui para a área de M&A, exigia muito, então viajava bastante, aí ficava sempre o momento que eu tinha, falava, deixa eu visitar esse spa e conhecer como é que é a cultura local. E aí fui vendo oportunidade, trazia, a gente criava serviço novo, ia introduzindo uma experiência que não tinha no Brasil, tanto que aí é a virada, que em 2005, aí que nasceu o nome Buda Spa. A operação existia, a gente migrou porque chegou um momento em que o Buda Spa, nossa operação da Luiza Sato tinha nada a ver com outras Luiza Satos, porque Luiza Sato era bem voltada para shiatsu, reflexologia e técnicas mais terapêuticas, e a gente começou a colocar massagem relaxante, na época tinha pilates, yoga, day spa, massagem ayurvédica, aí virou outro negócio aí que a gente migrou e criou a marca, mas ainda era paralelo, uma coisa que ia E a inspiração para o nome Buda Spa? Olha, veio uma conversa em família, que foi acontecendo, o que ia colocar, qual que era o nome, etc. A gente precisasse ser alguma coisa relacionada ao Oriente, porque todo o DNA e a essência do que a gente faz, o perfil da entrega holística e tudo mais, ele vem com esse aspecto do Oriente, sem se limitar em um país ou outro. Porque você tem o shiatsu japonês, você tem reflexologia chinesa, você tem massagens indianas, tailandesas, então tem toda uma história por lado da medicina ayurveda. Então a gente falou que identidade e nome que é possível associar ao mercado oriental sem se restringir a uma cultura. E foi esse desenvolvimento até que veio a ideia aí da palavra Buda para o Jaime, para o meu pai, e aí a gente foi compartilhando e virou Buda Spa. Seu pai ainda está no negócio? Está no negócio. Ele atua principalmente, a gente compartilha aí a gestão de algumas frentes, eu toco a frente da franqueadora, expansão, comunicação e etc. Ele toca a operação própria, nossa única operação própria hoje é em Higienópolis, e aí toda a estratégia do negócio, a parte técnica, ele se envolve bastante. Essa unidade de Higienópolis é a primeira unidade? É a primeira e hoje é a única própria. O resto são franquias. O resto tudo franquia. São 100... Bom, a gente vai falar do negócio daqui a pouquinho, mas eu quero, antes da gente fazer isso, só a decisão de largar o mercado financeiro. Que o mercado financeiro, vamos lá, muita gente associa a muito dinheiro, né? Não que todo mundo no mercado financeiro ganhe muito dinheiro, mas muita gente ganha muito dinheiro. Embora cobre preços altos, né? Vende a alma e ganha, né? É o preço da... Então, em 2008, de 2001 a 2008, você está nessa vida dupla com seu pai também, pelo que eu estou entendendo, durante algum tempo dividiu essa jornada. Isso. Em 2008, o seu pai já estava integral, não? Ele já estava integral também, foi meio que quase que no mesmo momento eu e ele.
E aí, como é essa decisão? Você já ganhava o que você ganhava no mercado financeiro, o Budespar? É. Quantas unidades você tinha na época? Na época a gente tinha 2 unidades. Então uma aqui e uma em Ribeirão Preto, no Olha Shopping aí. Santa Úrsula. Olha aí. Na época lá. Então, o que aconteceu? A gente... Já franquia, não? Não, própria por enquanto. A gente foi abrir franquia em 2010. Então tinha um momento que assim, eu vivi muito no mercado, na operação de IB, no mercado financeiro, assessorando grandes empresas a operações estratégicas aí de captação de recursos, seja para emissão de ação em bolsa, seja operação de fusão e aquisição, mas com o objetivo de entregar um planejamento maior e dar os próximos passos. E a gente tinha muito contato com o executivo, os principais executivos, CEO, presidente e tal, e compartilhava muito a troca de vivência, qual que era a estratégia de negócio, como é que era a gestão, os desafios, onde que ia bem, como é que era o dia a dia. E aquilo me brilhava o olho. Eu falava, pô, o cara tá no... Eu queria estar na cadeira dele. Porque, assim, não era nem questão financeira na época, assim, o porquê da coisa, né? Então, a gente tava lá, era um instrumento para a empresa dar os próximos passos. Eu falei, não, eu quero ser a empresa. Então, eu acho que... Era o desafio de tocar um negócio, não? Não era o desafio, eu acho que talvez a atratividade do negócio, porque a operação que a gente fazia em mercado financeiro, ela tinha começo, meio fim e vários. Você passava, não tinha uma construção perene da coisa, de você ver, criar, conceber uma ideia e construindo ela, engajar gente no mesmo sonho, fazer o negócio prosperar e chegando, entregando produto, marca tal, isso não tinha. É um tool lá, uma ferramenta que a gente tem para outros empreendedores se usarem dela e essa é a proposta mesmo e tem o seu valor. Mas para mim o que agregava valor na visão de negócio e profissional era criar algo, entregar um negócio que você pudesse transformar, deixar um legado, entregar uma solução para o mundo, para as pessoas, que realmente impactasse, tivesse usabilidade aí para as pessoas que utilizam e fazem parte da marca e assim prosperar com isso. Por isso que foi a virada, eu vinha pensando um pouco nisso, eu falei, não, 2008, deixa eu ganhar meu último bônus, pego lá o bônus em janeiro, e aí eu vou pro meu caminho. E aí quando eu migrei, aí foi Você fez um momento... um planejamento financeiro para isso, não? Mais ou menos. É meio que se eu fosse fazer conta, eu não tinha saído da cadeira. Porque não fazia sentido. O que eu ganhava no banco era onde talvez, era quase que livre de risco. Meu risco era ser mandado embora, sei lá. Mas assim, ia prosperando, vai ter ano melhor ou pior, mas você ia ter o seu resultado lá no final do mês e do ano, bônus e tudo. O negócio é totalmente incerto, né? Por mais que a gente já tivesse 2 operações naquele momento, ele ainda não justificava financeiramente, elas estavam ainda prosperando mais devagar, era um negócio que o mercado todo ele estava indo num sentido de crescer à frente de qualidade de vida, de bem-estar, mas ainda longe do que é hoje, muito distante. Era um passinho, mas eu já vi o que estava acontecendo no mercado de fora. Eu falei, olha, em algum momento acontece aqui, é natural o desenvolvimento humano, cultural, as pessoas vão começar a valorizar isso. Então, a conta financeira de, não, eu preciso estar aqui, fazer isso, ganhar tanto, eu falei, não tinha, senão eu não me mexia. Então, tomei um risco, de fato, tanto que demorou, estava te comentando antes, que eu demorou uns 8 anos, mais ou menos, para eu ganhar no Budespar o que eu ganhava no banco. Então, fiquei aí no limbo e voltando, crescendo. Dinheiro quase que acabou em um determinado momento, você fala, pô, o que eu faço agora? Porque para você estruturar um negócio, ainda mais que a gente foi arrumando para o formato de franquia e para dar qualidade para o modelo de sucesso de franquia, suporte ao franqueado, gestão, você precisa ter uma base de investimento. Você não sai ganhando dinheiro, é uma ilusão achar que você vai começar ganhando dinheiro de cara, então você tem que se preparar para fazer um negócio de qualidade e depois prosperar. Então, essa curva... Ela é relativamente lenta, especialmente num mercado como o nosso, que a gente foi precursor, mas era um mercado inexistente, não tinha ainda, né? Então, todo esse formato, essa transição aí que fez a coisa acontecer. Mas a conta financeira, nessa hora, a matemática não ia fechar se eu fosse pensar em números só. Né? E era mais o propósito mesmo? Muito mais o propósito, mas muito mais o propósito. Porque assim, até tinha as reservas, e aí foi nesse momento que eu comecei a investir igual e junto com meu pai, com o Jaime, a gente começou aí a fazer e investir em conjunto, e realmente buscando uma coisa assim, primeiro, a atratividade de empreender. Empreender é
uma alegria e tristeza todo dia, né? Então, mas é uma emoção, a volatilidade do empreendedor, ela é interessante, mas isso atrai. É um negócio de você conseguir construir, superar desafio, ver como fazer, tem toda... então, tem essa questão e tem a questão da essência do Buda Spa. Vai empreender em qualquer coisa, né? O que você vai entregar no que está fazendo? O que te move realmente, faz o negócio você sentir que fala, puta, esse meu empreendimento, a entrega, quando ela é de sucesso, faz a diferença na vida das pessoas, muda a forma de trabalho de quem está envolvido, como é que você conscientiza a equipe, os parceiros, colaboradores a ter e se envolver naquela proposta toda de entrega de bem-estar. Então, isso acabou pesando positivamente. O Buda Spa é uma rede de spa urbano. Vamos tipificar isso. O que é uma rede de spa urbano? Spa urbano. Então, durante muito tempo ele passou, principalmente até 2008, quase 10, pessoas não sabiam ainda, quando falava de spa, até um pouquinho antes, era emagrecimento, aqueles spas destino que você passa uma semana e tal. Então, esses são os spas que começaram tradicionalmente no conceito no Brasil. São os spas destino ou em hotéis a partir do momento que eles foram, a gente foi conseguindo estruturar experiências semelhantes, entregas um pouco diferentes, mas em espaços urbanos, que fazem parte da rotina da pessoa, que ela vai lá durante determinado ou uma hora para fazer uma única massagem, ou algumas horas para fazer um day spa ou uma experiência mais completa. Então, eles são centros de bem-estar dentro de espaços urbanos. E aí, o menu de serviços e a forma de entrega, ela varia, de certa forma, dependendo da proposta do spa. A essência do bem-estar, ela é principal, e aí ela é rodeado por propostas de serviços complementares, produtos e tudo mais. Então, as operações que a gente tem no Buda Spa, ela está em diferentes localidades. Então, a gente tem loja de rua, unidade dentro de shopping, dentro de academia, dentro de hotel, dentro de condomínio residencial, dentro de clube. Então, o que a gente olha? Onde é que tem um potencial de público, de demanda para aquele nosso serviço? Ele precisa de volume, esse é um negócio de volume. E esses locais a gente consegue entender o que a gente pode viabilizar, fazer o estudo de viabilidade para o negócio e decidir pelo go ou não go aí da operação. Mas é mais ou menos nesse conceito. Muito bem, vocês começaram em 2001, em 2008 você me falou que vocês tinham duas, vocês tinham dobrado de tamanho. 2008 tinha, no 2005 tinha duas, até 2008 tinha três. Sim, pronto. Três ou quatro, três. A gente abriu Ibirapuera em 2008, foi isso. Pronto, quando é que vocês decidem, porque assim, eu estou entendendo que a fase de crescimento do Buda Spa como rede mesmo, é quando vocês entram no modelo de franquias, é isso? Não só isso, até quando a gente abriu o modelo de franquia em 2010, a gente tinha 5 unidades próprias. O modelo de franquia ele foi a gente testando e desenvolvendo e aprimorando ele. Ele sofreu uma maturação junto com o mercado de spas como um todo. Ainda que a gente tivesse, porque não é pelo fato de abrir franquia que você começa a vender e abrir a operação de uma hora para outra. Não só pelo fato de muitas vezes não ter, como não é uma marca ainda consolidada para franquia, você não vai encontrar muito interesse de novos franqueados. E segundo, que como empreendedor que de certa forma é cuidadoso com o negócio, você não vai sair abrindo sem antes testar o formato e aprimorando, fazer ajuste fino. Então, o crescimento mesmo que a gente teve foi a partir de 2017 e 2018. Então, naquela época, a gente tinha até 17 ou 18, a gente tinha umas 15 operações, 13 a 15 unidades. A partir de 2018 que a gente acertou o formato, entendeu qual que era o modelo que funcionava, que não funcionava. Até lá a gente sempre, ainda hoje a gente testa bastante coisa, muda, aprimora, é dinâmico, mas é ali que eu acho que teve uma mudança de chave cultural, junto com o aprimoramento do negócio, junto com a sofisticação do ecossistema, e a entrega foi ficando mais completa. Qual era a dificuldade de franquear lojas de spa urbano? Não digo nem do interesse de franqueados, eu digo para você, porque a franquia ela tem que ter, como é que se diz? Ela tem que manter as características né, do negócio, replicar seja onde DNA for. Exato. O desafio ele não estava exatamente em replicar o DNA, porque com menos unidades a gente replicava até de uma maneira mais consistente, isso daí organizada e tudo. O desafio ele estava em alguns aspectos. Primeiro, o momento de mercado ele não era tão óbvio, em que as pessoas não era que naturalmente a pessoa procurar por uma massagem ou day spa, o momento
que hoje já é muito mais frequente, especialmente pós-pandemia. Então, culturalmente, ele foi se formando isso daí. Então, tinha uma evolução de mercado. A frequência das pessoas ela não era tão recorrente como hoje para fazer a massagem. Isso está crescendo bastante. O modelo de negócio, eu estou falando modelo de negócio de entrega, de perfil, de atratividade, de 5 sentidos, de experiência interna, de incentivo de equipe, de estrutura de remuneração, da questão toda fiscal, de trabalhista, de materiais e acessórios, onde eu posso gastar mais e onde eu não posso, o que agrega valor para a experiência do cliente, que vale a pena eu gastar um pouquinho a mais ou não. Então, tudo isso ele é um corpo dinâmico, informação que você vai testando, desenvolvendo e aprimorando. Até acertar isso daí, ele vai tempo, você vai sentindo o modelo. Então, eu acho que são vários elementos que combinados, junto com o investimento, junto com o custo do imóvel, junto com a maturação, onde é que a gente consegue, por exemplo, hoje a gente consegue pagar um valor por metro quadrado de loja de shopping que há 5, 7 anos a gente não conseguia. Porque o modelo era outro, o nível de faturamento era outro, a gente não estava tão desenvolvido como a gente está hoje em várias ferramentas, os canais digitais, eles complementam a atratividade da marca, o canal de venda, a sofisticação de processo interno, então tem um monte de coisa que ela vai melhorando ao longo do tempo para viabilizar o sucesso do negócio. Né? Agora, até eu cheguei a falar isso antes da gente começar a gravar aqui. Eu tenho uma dúvida que é sobre como é que você... Porque massagem, para mim, parece um negócio muito pessoal. Porque eu não sou um frequentador de massagem, né? Eu não sou um cara que faz muita massagem. Mas, assim, a impressão que me dá é que tem muito a ver com o massagista. Né? Como é que você faz isso virar uma rede? Né? Como é que você mantém essas pessoas e mantém elas fazendo aquilo que você espera que elas façam? Eu acho que assim como numa gestão pessoal humana de equipe, vocês têm os hard skills e os soft skills aí para o sucesso do profissional. Terapeuta, exatamente a mesma coisa. Eu diria que o hard skills, que é a parte técnica, a massagem ela é um protocolo. Tem um manual da massagem, o que você faz, quando você faz, que tipo de movimento, quantas vezes aquele movimento, quantos minutos em determinada área do corpo. Ela é bem mecânico se você olhar puramente o protocolo, e aí ele combina com a fisiologia, a experiência, o tempo, o tipo de cosmético e produto que você utiliza. Então, ele tem essa combinação, vamos dizer, matematicamente perfeita para sair do começo ao fim o processo da massagem. Então, isso é totalmente replicável, é com treinamento, é com acompanhamento, e o profissional, por mais que ele tenha experiência no segmento, como eu estava falando, a gente tem uma escola e a gente desenvolve eles no processo de treinamento, eles passam 1 mês e meio treinando em todas as técnicas antes de atender o primeiro cliente. Então, essa parte de hard skills e técnica, isso ela é 100% replicável e de acompanhamento. Só que a terapia e a experiência, quando a pessoa vai dentro do spa, ela busca um sensorial, ela busca algo a mais do que um processo robótico nisso. Então, você busca para você sentir melhor. E para você sentir melhor, não é puramente o protocolo que vai te resolver. Isso pode ser que te resolva uma questão fisiológica, uma dor, um processo, mas a tua experiência como um todo, a gente fala que quando o cliente entra no Buda Spa tem o despertar dos 5 sentidos, então é a ambientação, é a decoração, é o aroma, é o ritual de chás, é a forma de você ser atendido. Tudo isso faz parte de uma experiência, não só do terapeuta, mas das especialistas de atendimento quando o cliente chega dentro. E esse daí, apesar de ter processos de protocolares, você vai entrando um pouco no soft skills da pessoa. Como é que ela tem a empatia emocional de contato com o cliente, como é que ela tem a flexibilidade, como é que ela tem a percepção de um dia você está querendo conversar mais, outro dia você está querendo conversar menos, como que você sente em abrir uma determinada questão pessoal para que ela consiga endereçar um tratamento melhor na anamnese, seja mais preciso. Então, tudo isso também ele é treinado, mas ele é treinado para fins de desenvolvimento dos soft skills. Então, isso daí é o desafio da composição do treinamento e do processo de desenvolvimento que a gente tem dentro, porque a gente tem todo um processo onde a qualidade, eu diria que é um dos nossos pilares de diferencial. Se
se não for o maior, porque ele não é puramente a qualidade do hard skill e técnica, ele é a qualidade do acompanhamento do profissional no treinamento inicial, as reciclagens mensais que ele passa, o plano de carreira e incentivo que ele tem de avaliação semestral para onde que ele vai para ser melhor e etc. O acompanhamento e desenvolvimento numa rede social corporativa e num EAD que ele vai aprendendo também itens emocionais de soft skills e de melhoras e qualidade. Então, você vai formando a pessoa para ela se tornar melhor com todos os conteúdos que tem dentro do Buda Spa. Isso é um acompanhamento aí permanente que a gente tem, né? Você falou da escola, falou do plano de carreira, isso era uma dúvida que eu tinha também. O turnover, né? A troca de massagistas, de gente, né, do corpo de trabalho de vocês, é a rotatividade alta? Porque eu estou fazendo uma inferência aqui, que eu não sei nem se faz nenhum sentido, mas é que seria algo parecido com um salão de beleza, né? Os cabeleireiros, eles acabam tendo uma rotatividade muito alta, né? Isso acontece? É uma dificuldade também no ramo de spas? Ele é um desafio, mas ele é um desafio principalmente no começo da operação. Operações novas, você implanta uma nova unidade, e aí você implanta, tem toda a estrutura física, ambientação e etc. E são 10 a 15 pessoas que não se conhecem, não trabalhavam junto e vão começar a trabalhar lá. E aí, obviamente, que também tem o aprendizado do franqueado na gestão de vários processos e de equipe e tudo. Então, é natural que muitas vezes no começo tenham pequenas rupturas de equipe, que aí percebeu que é longe, aí não é aquilo que queria, aí a relação interna. Então, você acaba tendo uma certa ruptura nos primeiros 3, 4, 5, 6 meses no máximo de operação em que você precisa ajustar a equipe, depois ela tende a ser mais linear e com menor rotatividade. Ela não é inexistente, mas ela é uma rotatividade muito menor do que o começo. E aí, a partir do momento que a gente precisa prospectar e recrutar novos profissionais do mercado, aí vem outro desafio. Mão de obra é talvez a principal dor que a gente tem, não só no nosso negócio, mas muitos outros, mas eu acho que no negócio de entrega de bem-estar, serviço e qualidade de vida, a gente precisa não só ter a disponibilidade, a oferta da mão de obra, mas o perfil daquela pessoa para entrar numa linha termo de como que ela precisa entregar o processo todo para que corresponda à essência da marca e do serviço em si. Então, é trabalhoso. A gente tem hoje 4 pessoas full-time dedicadas em recrutamento e seleção. A gente recruta, numa média, 70 a 80 novos terapeutas todo mês. Então, é bastante gente. Esse mês, especialmente, estamos com 120 novos terapeutas para recrutar, dado unidades e etc. Então, é desafiador por causa dessa, talvez, falta de oferta suficiente que tenha no mercado nesse perfil. Também o nível de crescimento que a gente e o mercado está indo. Hoje vocês estão com quantas unidades? São 104 unidades, 89 abertas, 15 em implantação. A gente tem aberto umas 3 a 4 unidades por mês, mais ou menos. E aí faz uma seleção de franqueados, é isso? Isso, tem um processo de expansão, ele passa por toda uma identificação do franqueado, do perfil, do como é que está o alinhamento em relação à essência da marca, o processo de DISC, então até identificar o franqueado que case com a expectativa dele, com a expectativa da marca, com o ponto e com a realidade financeira do projeto também. Queria falar um pouquinho também, assim, antes da gente passar aqui para o futuro do Buda Spa, só mais uma coisinha. Hoje uma franquia do Buda Spa está valendo quanto, mais ou menos? O investimento inicial de vou pegar as principais modelos, que é loja e shopping, investimento bem parecido. Entre 600 e 780 mil, 620 e 780 mil investimento total, 100%, com tudo que o franqueado precisa colocar no início. A gente tem operações de menores, de academia e hotéis e condomínios, que aí ele vai variar entre 300 e 500 mil, dependendo do formato e do tamanho também. E o payback, o tempo para retorno desse capital? O break-even é em torno de 6 meses, apesar de que a gente tem conseguido break-even aí mais rápido nas operações, algumas no primeiro e segundo mês. Payback de 30 a 36 meses. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre desafios e expectativas aí para os próximos anos. Qual o plano, né, a partir de agora? Vocês já são grandes, né? 104 unidades já é algo... eu não sei nem se esse era o plano, né? Mas qual é o plano a partir de agora?
Você sabe que a gente não tem, assim, em termos de número de unidades, muitas vezes perguntam isso para mim e eu não tenho um número. Você sabe que é assim, fala, putz, eu quero chegar em tantas unidades em tanto tempo. Isso, inclusive, no passado nunca nem foi uma meta, quero chegar em tantas. Eu acho que a gente tem, o que alinha muito, eu acho que o trabalho nosso interno, meu e do Jaime, de toda a equipe, da franqueadora, dos franqueados e do negócio em si, assim, qual que é a proposta principal do negócio, para que a gente existe, né? Então, a gente tem todo o valor, a essência de entregar bem-estar em tudo que a gente faz, em tudo que fazemos, em todos que tocamos, é um pouco da nossa missão aí também, a gente conseguir fazer isso com excelência para que todo mundo prospere, todo mundo que em algum momento tenha contato com a marca Buda Spa, ele tem que prosperar, seja o cliente, o foco principal, o franqueado, a franqueadora, o colaborador, os fornecedores. Então, ele tem um negócio que a gente busca fazer com que aquilo gere um diferencial de alguma maneira para a vida, ele gere uma lembrança positiva. Essa é a proposta do nosso negócio. Se a gente estiver conseguindo fazer isso com qualidade, com retorno financeiro, com prosperidade para todo o ecossistema de pessoas envolvidas, a gente não vai parar. A gente vai fazendo, vai expandindo, vai testando diferentes regiões, vai testando em diferentes modelos. A gente antes não tinha operação dentro de clube, agora temos algumas dentro de clube, não tinha na academia no passado, montamos academia. Então, a gente vai formatando e adaptando o nosso modelo para conseguir estar em diferentes pontos. Você fala, quantas que daria ainda para abrir no Brasil? A gente tem mensurado pelo menos umas 280 localidades com base no estudo de geomarketing que a gente tem pela expansão e tudo mais, mas muito provavelmente daqui a 5 anos esse número é maior, porque a cultura em lugar que hoje não dá para abrir, daqui a pouco a gente vai conseguir abrir. Então, expansão pelo Brasil tem um caminho grande aí. Em paralelo, a gente tem olhado também expansão internacional. Eu, desde 2009, eu sou presidente da Associação Brasileira de Estética e Espaço. Então, começava com... hoje é uma função muito mais institucional, dado que o negócio do Buda Spa demanda muito mais do que demandava de mim lá atrás. Então, muito mais de relacionamento e menos em prol de associados, que hoje a gente não tem esse foco, mas isso me permitiu estar sempre em vários países, muitas vezes participando de evento, ou dando palestras, ou trazendo pessoas de fora para o congresso aqui. Então, conhecendo a realidade de outros mercados, tem um potencial do fit do nosso negócio muito grande, América Latina, Estados Unidos e tudo. Então, é algo que a gente vem há um tempo estudando, desenvolvendo o modelo para, em determinada hora, a gente sentir que é o momento de dar o próximo passo e expandir. Então, acho que em termos de expansão, essa é uma visão geral. Em termos de negócio e desenvolvimento, a gente tem um DNA muito dinâmico de inovação e sempre testar coisa nova, seja do ponto de vista operacional de terapia, seja do ponto de vista de canal de venda estratégico e marketing, seja de tecnologia e novas funções que completam aí o nosso trabalho com tecnologia. Então, a gente está sempre inovando, não deu certo, troca, muda, vamos... Mas eu acho que o dinamismo que a gente vive, que nosso desenvolvimento alinhado aí com uma prosperidade do universo que é dinâmico e mutativo de muita coisa, a forma cultural, a forma da gente se relacionar, a forma de consumir, o negócio não pode ser diferente, ele tem que ser tão rápido quanto ou mais para que a gente consiga estar sempre capturando uma geração nova e estando alinhado com a expectativa do cliente. Então, esse é um DNA que a gente tem também. Agora, você falou esse lance das novidades e eu lembro de ter visto, até comentei com você aqui, que tem uma história de blockchain no Buda. É engraçado isso, porque são coisas que não parecem se conversar muito, né? Você fala tecnologia e Buda Spa, né? Que é uma coisa, parece aquela coisa mais milenar, mais tranquila, mais lenta, e blockchain, que é um negócio de um monte de número piscando, aquela coisa toda. Pelo menos esse é o imagético, né? Explica pra gente qual é essa novidade que o Buda... Já está funcionando isso? O porquê, né? E como é que a gente faz um pouco na linha do que eu estava dizendo, a gente precisa que tudo no entorno do Buda Spa ele seja desenvolvido de uma maneira rápida, veloz, inovativa, e isso envolve experiência do cliente, forma de consumir, canais de venda, etc. Quando a gente faz isso, a gente precisa pegar, qual que é a melhor forma de eu conseguir atingir o meu objetivo final, sempre e nunca sem perder o nosso caminho para onde a gente vai, senão eu começo a fazer coisas que não tem nada a ver com o negócio e me perco. Então, acho que essa não é a ideia. Assim, está alinhado com o propósito principal. Meu objetivo é trazer uma experiência diferente para o cliente, para que ele tenha mais processo em conjunto com o Buda Spa, seja fidelizado, tenha benefício, eu consiga gerar uma experiência também de consumo, não só técnica dentro de cabine, melhor para esse cliente. Beleza. Qual que é o melhor formato de fazer isso? O que está disponível no mercado e nas soluções de tecnologia para eu fazer hoje? Então, o que a gente está fazendo? Estamos lançando um programa de fidelidade completo para o cliente. Então, ele vai ter
níveis de fidelidade, então ele começa lá Silver, Gold, Black, conforme ele faz massagem, ele compra massagem, ele vai ganhando pontos, que são as moedinhas dos Budas, e aí ele vai subindo de nível, conforme ele sobe de nível, ele consegue ter benefícios progressivos de descontos, de determinado nível ele tem um concierge de atendimento exclusivo, ele tem uma massagem todo ano no aniversário dele, ele participa de eventos, ele tem acesso ao que a gente chama de uma plataforma Oasis, que tem experiências mais completas e diferentes do que o cliente acha. Então, esse é o foco que a gente tem para entregar para o cliente. Só que a gente está estruturando isso de uma maneira totalmente diferenciada que não tem hoje no mercado, que é com a tecnologia blockchain. Então, os pontos que o cliente ganha, eles são tokens, criptoativos, ativos digitais. Os níveis de membro são NFTs que o cliente vai adquirindo conforme ele sobe de nível e automaticamente a quantidade de tokens gera para ele, minta para ele um NFT, ou se ele perder aquela quantidade de tokens, ele queima aquele NFT e ele perde o status de maneira automatizada. Isso. Para o cliente, ele nem sabe que ele é blockchain, é NFT, é melhor que ele nem não saiba precisa disso. saber, né? Não precisa. Mas isso me permite, com essa tecnologia, ser mais rápido, mais transparente, menos custoso, mais seguro, todos os benefícios que a tecnologia ela traz e me permite fazer coisas que eu não conseguiria fazer se não fosse a tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem já hoje, antes de lançar esse programa, os Buda Spa Tokens, que são os pontos que o cliente ganha, eles já estão listados numa exchange, numa corretora parceira que é a Foxbit, que ele tem o preço de mercado, um token que está lá, um criptoativo como qualquer outro. E a exposição desse ecossistema de token, ele vai variar também conforme cresce o programa de fidelidade, tem o consumo de pontos e vai se retroalimentando, ele fomenta o crescimento desse ecossistema de criptoativo também. Então, determinado cliente, ele fala, pô, eu não quero mais participar disso, quero sair, quero vender meus pontos, ele vende, isso tem preço de mercado, ele pode até ter rentabilidade monetária. Eu posso, de repente, você tem 300 pontos, eu tenho 200, eu não estou usando muito, você precisa de 500 pontos para subir para o nível Black. Eu te vou lá e te transfiro meus 200 pontos e você some para o nível Black. Depende de vocês, ele faz isso tudo de maneira automática corretora. no aplicativo. Não, essa parte nem envolve corretora. Para ele é puramente ponto, quero transferir 200 pontos para alguém. É uma moeda de troca, então em vez de pagar em reais, ele pode usar os Buda Spa Tokens para comprar os serviços também, aí ele tem vantagem de cashback e tudo mais. Então a gente acaba conseguindo fazer algumas coisas e criar um benefício maior, uma facilidade, uma transparência e velocidade em cima disso, que não seria possível se não fosse essa tecnologia. Então é um pouco dessa... Só para encerrar, Gustavo, é um cacoete de mercado financeiro isso? O quê? Essa história do token, de negociar isso tudo, é uma saudade, não? Olha, eu não sei se é uma saudade, mas é um pouco do DNA que está no sangue, entendeu? Porque eu acho que não é que a gente quer de maneira forçada dar uma característica financeira que não precisava, porque senão perde, é mais custoso, é mais trabalhoso, exige mais expertise, mais difícil de explicar para todo mundo. Então, assim, ele gera benefício para o cliente no final e no processo inteiro, coisas que a gente não conseguiria, sim, vamos em frente. Então, acho que conhecendo as ferramentas que estão disponíveis em mercado financeiro, agora o mercado de criptoativos, eu sou bem inserido nisso, conheço bastante, invisto e tal, a gente tem um outro negócio voltado para essa frente, inclusive, vai gerando a possibilidade de conhecimento e não é só o Buda Spa, a gente vê o mercado todo se utilizando a tecnologia blockchain para fazer muitas vezes a mesma coisa que ela fazia de uma maneira mais rápida e mais barata e eficaz, ou fazer coisas novas que não fazia. Então, é uma tecnologia que está vindo como veio a internet e a gente começou a se utilizar dela e hoje vive com base na solução da internet, né? Então, acho que é um paradigma que vai se maturando ao longo do tempo também. Perfeito, tá aí, Gustavo. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E muito obrigado pelas explicações aqui, por desvendar esse mundo do spa urbano. Deixa eu só fazer uma pergunta, uma curiosidade pessoal. Hoje você é um cara que faz massagem quantas vezes por semana? Olha, eu não faço massagem, casa de ferreira, espeto de pau. Eu faço massagem provavelmente uma vez por mês, mas só. E isso que o escritório, o meu escritório é dentro do Buda Spa de Higienópolis. Então a gente tá lá, subir a escada e fazer massagem. Então acho que não é tão frequente como eu gostaria, né? É o espírito empreendedor, é meio workaholic, né?
Eu acho que também ele não é só pelo fato de trabalhar, é querer gerar valor. Então você não para porque não é porque você quer trabalhar, você quer gerar valor e transformar e fazer a coisa acontecer de uma velocidade maior. Então tem sempre coisa tem no prato. Então ele não, se a gente voltar agora vai ter uma série de frentes. Então a velocidade que o negócio ele tem, muitas vezes ele é colocado pelo empreendedor que está por trás também. Tá aí. Muitíssimo obrigado, Gustavo. Boa, um prazer. Obrigado, eu. Esse foi Gustavo Albanese, fundador e CEO do Budespa, maior rede de spas urbanos do Brasil, mais de 100 unidades, falando um pouquinho para a gente aí sobre os desafios, as dificuldades e as felicidades de ter aí o seu próprio negócio, um negócio tão grande como o Budespa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, o Sala Antagonista, toda semana um episódio novo no nosso canal do YouTube, toda segunda-feira às 8 horas, um episódio novo. Fique com a gente e até a próxima.